Oi, esse é o Time de Fora. Nós vamos falar sobre a Copa do Brasil. Horrível. Chama a vinheta. O pior que eu acho que esse não vai rolar, porque ficou mais ruim que engraçado. Vamos tentar de novo. Galera, se você não entendeu depois dessa palhaçada da gente, vamos falar sobre os jogos do Cearense na Copa do Brasil. A gente quis dar uma palhaçada aqui. Eu não sei se foi bom, ruim, engraçado os dois, mas o que vai ser bom são os confrontos dos cearenses. Alguns são um pouco mais acessíveis, outros são paulada. Pedrão, vamos começar por quem? Primeiro, eu queria contextualizar, tá? Que nós estamos gravando antes de rolar todos os jogos. Sim. Então, se o Ceará, por exemplo, ganhou de 6-0 do Palmeiras no primeiro jogo, a gente não sabe. A gente pode estar falando sobre uma projeção e já ter rolado o jogo, tá? Então, antes de tudo, estamos falando antes das partidas, beleza? Mas, contextualizado, nós temos 3 times cearenses vivos na Copa do Brasil. Um deles é o Maracanã, da cidade de Maracanaú, que derrotou um outro cearense, que é o Ferroviário. Ele eliminou a equipe do Ferroviário e agora vai pegar nada mais, nada menos que Internacional de Porto Alegre, campeão de Libertadores, campeão de Mundial de Clubes, campeão brasileiro, um dos maiores times do Brasil. O Ceará não teve uma sorte no sorteio. Pegou uma casca grossíssima, que é a equipe do Palmeiras, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Libertadores e o nosso querido e amado Retrô de Recife vai enfrentar a equipe do Fortaleza. Eu acho que do sorteio ali o Fortaleza foi o mais ali que se beneficiou, que pegou uma equipe um pouco mais acessível. Isso, obviamente, antes do apito inicial, que depois que o juiz apita, favoritismo não entra em campo, favoritismo não faz gol. São 11 contra 11. São 11 contra 11, 22 machos correndo atrás da bola, um monte de abestado assistindo e aplaudindo. Que é isso que é futebol? Brincadeira, não é. Assinado Não é. o abestado. O abestado que fica lá. Não só que faz da sua vida isso, sobre 22 machos correndo atrás da bola. Dito isso, Brunão, toca aí o barco. Obrigado. Vamos falar então, eu nem sei qual vai ser a ordem dos jogos, quem vai jogar primeiro. Vamos falar então sobre o confronto que, em teoria, é mais fácil. Seria o Fortaleza contra o Retrô. Com todo respeito, pessoal do Retrô, vamos com calma. Por que eu falo em teoria? Quando você pensa no Ceará e Palmeiras, ou no Maracanã e Internacional, quando você pensa em relação a potencial financeiro, quando pensa em longevidade de trabalho, quando pensa em força de elenco, você vê que o Fortaleza, em teoria, tem muita mais vantagem com o Retrô. Mas quando você vai ver em futebol jogado, e eu não tô falando que o Retrô tem um futebol que, meu Deus, sétima maravilha, tô revendo aqui o Barcelona e o Guardiola. Não é isso. Mas você não sente confiança no Fortaleza. O Retrô é aquele time mais casca grossa, que, quando necessário, consegue fechar o gol, consegue tentar jogar por uma bola. E o Fortaleza tem sido justamente esse time que não tem conseguido guardar o gol, não tem conseguido matar os seus jogos, mesmo criando muitas chances, e acaba sendo penalizado por isso. E outra, o Fortaleza, além de não estar transparecendo confiança nesse início de temporada, tanto é que virou porteiro do Z4 já, com 5, 6 rodadas praticamente, tem a mesma quantidade de pontos que o Atlético Mineiro, que está com menos gols que ele, por isso está na zona de rebaixamento ele não. O Fortaleza já jogou na Copa do Brasil contra o Retrô. E quase foi eliminado. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Foi inclusive o fim da zica do Fortaleza com pênaltis, né? Exato. Porque até então, todas as outras... Porque vinha carregando uma derrota contra o Ceará, na final que seria o Hexa dos Fortaleza. Vinha carregando a questão dos pênaltis contra a LDU, na Sul-Americana. Então, já vinha se formando um estigma chato naquela época. Então, assim, o Fortaleza não vem apresentando bons desempenhos em mata-mata, ultimamente. E nada, né, mano? E nada. Você falou logo. Se você for sortear um jogo bom do Fortaleza, tá difícil. O último jogo bom foi contra o Fluminense, 2-0, mas era um Fluminense comandado pelo Mano Menezes, que estava completamente mal treinado, destreinado, perdido em campo.
Cara, eu acho o último jogo, na moral, que eu gostei do Fortaleza jogando, assim, que eu achei um bom jogo, foi ele contra o Sport. Lá em Recife, não do brasileiro, mas da Copa do Nordeste, aquele que ele ganha de 2-1, 2 a pronto, ali eu acho que foi 2-0, se eu não me engano. Eu não lembro agora. Ali, pra mim, Mas ali bem foi... no início. Foi o último pronto. jogo bom do Fortaleza antes de ter essa desandada que nós vimos. Acho que fora isso... Enfim, em resumo de tudo isso, é um Fortaleza que não dá confiança. De maneira nenhuma. E quando você vê uma evolução em um jogo, você não consegue ver essa constância de evolução. Aí tem sido muito complicado, Pedrão. É um jogo... É muito feio, muitas vezes. É sujo ver aquilo ali, cara. A gente precisa dar uma limpada naquele jogo. Pegou? Como é que a gente limpa isso, Pedrão? Eu entendi o anúncio. Garoto! Tá vendo como a gente tá cada vez mais sutil, gente? A gente tá falando da Isoquímica, nosso patrocinador, cara, que tá trazendo uma linha de produtos muito massa pra você que tá aí do outro lado, assistindo a gente, acompanhando a gente, seja de onde for. São os produtos Meu Lar, que eles vêm com uma missão importantíssima, Brunão. Diga lá. Que é a de ajudar, auxiliar e melhorar o cotidiano de todo mundo que consome seus produtos. Ela tem uma linha vasta aí, com desinfetante, com amaciante, com vários produtos que estão aqui para deixar o seu dia mais brilhoso, mais cheiroso, mais limpinho. Então, se você tá ali passeando no supermercado, passou ali pelo corredor de chocolate, passou ali pelo corredor ali das verduras, chegou nos corredores dos produtos de limpeza, não tenha dúvida. Se esperte, homem. Te alue. Pega o teu produto, sapeca no carrinho e bota pro caixa, porque é satisfação garantida. Então, com o Meu Lar, por favor, estúdio, em coro. Limpeza! Muito obrigado. Brunão, temos outros cearenses também na Copa do Brasil. Eu falei o meu querido Retrô, eu estive em Recife há pouco tempo, eu acho um Retrô muito massa, a história dele, uma história recente, um dos uniformes mais bonitos do futebol brasileiro, eu gosto muito, e eu acho um trabalho muito digno de administração de tudo, por isso que eu falei o meu querido Retrô lá. Nós temos também, vou deixar o confronto que eu acho que é o confronto mais esperado dessa rodada da Copa do Brasil, não só pra gente cearense, mas pro país todo, por último. Vamos falar de Maracanã e Internacional, que eu acho que esse, de todos, é o que tem mais discrepância de trabalho. É o famoso Davi contra Golias. O Maracanã ali, eu acho que ele tá fazendo se eu não me engano, eu acho que é o primeiro jogo dele fora do estado do Ceará, oficial. E vai me faltar essa informação. Pelo menos em âmbito de Copa do Brasil, acho que é. Não sei se na Série D, se ele chegou. Acho que não, que acho que ele vai estrear agora. Não sei, não tenho essa informação. Bota no Google. É isso. Você tem internet preguiça, quer tudo mastigado também, pai? Pô. Tu é um jornalista, tu que deve ter informação, pô. Não vamos falar isso alto. Tô tentando aqui disfarçar que eu não trouxe a informação. Dito isso, eu acho que esse é o confronto mais discrepante. Se der a lógica, é para o Internacional passar. Com todo já certeza. É o Maracanã, eu acho que ele já escalou uma montanha muito árdua, de vez se classificando até aqui, lembrando que o Maracanã, diferente, por exemplo, do Fortaleza ou do Palmeiras, que estão entrando agora na competição por conta da classificação da Libertadores, o Maracanã está desde a primeira fase ali lutando. Ralando. Tirou o Ferroviário, que tem mais história no futebol do estado, ele tem mais nome, mais peso, mais títulos, né? E aí, eu acho que vai ser interessantíssimo e seria muito interessante que o Maracanã conseguisse, de alguma forma, voltar vivo para Fortaleza. Quer dizer, para o Maracanã. Eu acho que ele vai mandar esse jogo no Presidente Vargas, porque a capacidade nessa fase do estádio do Maracanã não abarca, de acordo com o estatuto, né? Mas, Pedrão, é claro que é uma luta de Davi contra Golias, mas eu queria dar um pouco de esperança para o pessoal do Maracanã. Quem nasce Maracanã é o quê? Maracanãense. É isso? Eu vou acreditar. Eu não sei a informação. Mas então, Pedrão, o Internacional já teve derrotas, vamos dizer, em que ele acabou perdendo para a Zebra. O Internacional, por exemplo, já perdeu a Copa do Brasil para o Globo do Rio Grande do Norte. Eu lembro. Então, assim... Já foi eliminado por Mazembe do Mundial. Não, mas aí também é outra parada, né, Não, cara? mas aí é... Não, desculpa, não tem como comparar. Você esticou muita baladeira. Eu comparo. Mas o que eu quero dizer é, o futebol é um esporte que permite esse tipo de zebra. O Maracanã, é claro, não tem um investimento, mas é um time bem treinado. É um time que deu trabalho até um certo ponto.
e conseguiu chegar nas semifinais do Cearense. E é um time que não tem nada a perder. Tudo bem, o Internacional é um time com muito mais dinheiro, é um time com um técnico como o Roger Machado, que está tendo uma ótima fase, um senhor trabalho desde o final do ano passado. É um time que tem o Alan Patrick, que está jogando bem demais. Na última rodada do Brasileirão ele deu 3 assistências. Foi um negócio absurdo. Inclusive ele merece ser convocado, isso, o Ancelotti. Nem sei se o Ancelotti vier aqui mesmo, né? Mas, dito tudo isso, é futebol. Nossa. É futebol, o Maracanã não tem nada a perder. Precisa fazer um plano de jogo que reconheça suas limitações e trabalhar ao redor delas. Agora, o outro embate que tem entre os cearenses, eu acho que esse é o jogo mais aguardado dessa fase da Copa do Brasil. Até porque o Ceará, ele quase ficou no mesmo pote que Fortaleza, por ranking. E no finalzinho, se eu não me engano, quem pegou essa vaga foi o Atlético Paranaense, e aí ele foi pro outro pote. Sim. Então eu acho que esse é o confronto mais esperado da fase, por ter duas equipes ali que tem um nível mais parecido, ao que tem menos discrepância de nível técnico, né? A gente sabe que o Palmeiras ele tem um trabalho mais longevo do futebol brasileiro, ele tem um trabalho com uma grana ali investida gigantesca, é o time que consegue comprar os jogadores, por exemplo, era um time forte e teve agora a soma do Paulinho, por exemplo. Né? Vai perder o Estevão agora no meio da temporada para o Chelsea, né? Assim como perdeu o Endrick no ano passado, mas ele tem um poder financeiro ali de repor as peças. Inclusive, de jogo, ele consegue repor as suas peças durante a partida e o nível não cai. Né? E o Ceará, a gente sente às vezes que ele tem essa sensação de início um pouco curto, até porque existe um grande número de jogos que vão acontecendo na fase final do jogo ali, que o Ceará leva, que é um pouco sobre isso, sobre desgaste físico, sobre ter um elenco um pouco mais limitado e não ter peça de reposição que consiga repor a altura do que deveria. Pedrão, todos são confrontos insólitos para algum dos times. O Ceará acabou realmente levando a pior nessa. Não deixa de ser um dos times mais fortes, se não o time mais forte do pote 2. O Abel reclamou que sortearam o Ceará. Exato, porque é o time mais forte do pote 2. Contudo, ele acabou pegando também um dos times mais fortes, se não o mais forte de pote 1. Então, assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei há alguns anos, quando o Fortaleza acabou levando o Palmeiras no sorteio na Copa do Brasil. É um confronto em que os dois times mereciam seguir no campeonato. Quando você pensa em nível de elenco, nível de futebol jogado, os dois times tinham futebol para ir para mais, na época lá do Fortaleza e Palmeiras. E eu sinto a mesma coisa com Ceará e Palmeiras. O time do Ceará tem motivos para acreditar. Tudo bem, tem um lençol um pouco curto de opções, como você mesmo disse, mas é um time que consegue se defender relativamente bem, com exceção do segundo tempo, que acaba realmente cedendo ao cansaço, mas é um time com pouca posse de bola, que quando precisa acelerar, acelera muito bem e consegue criar boas chances de bola. Tem o Pedro Raul numa fase maravilhosa, é um cara bonito que joga bonito. E aí, tem outra questão. O próprio Palmeiras também tem esses momentos de oscilação. O ataque do Palmeiras tem desperdiçado muitos gols. Não tem conseguido chegar no terço final do campo com a mesma efetividade que um dia o Abel já teve. E aí você vê, por exemplo, a própria Copa do Brasil, em que o CRB já eliminou o Palmeiras através dos pênaltis. Então, é uma batalha árdua. Não tem ninguém negando isso, inclusive o favorito é o Palmeiras. Mas falar que não tem como vai depender muito da mente do técnico Léo Condé. E outra coisa também, possível. CBF, desculpa, CBF. Não adianta nada a gente ficar dois cornos aqui falando, feito um condenado, sobre o que a gente acha, se você botar um Zezinho pra apitar e não fazer o trabalho de direito, que joga tudo que a gente falou por água abaixo. Que aí no lugar de a gente decidir como é que foi por mérito, pro time que atacou melhor, vai ser porque o Zezinho apitou errado. Então, por favor, dona CBF, eu tô falando com você mesmo, porque você sabe. Não venha se fazer de doido, não. Tá? Desculpa. Todos os episódios que a gente gravou hoje eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva também. Todos os episódios falam sobre CBF. A tia ali tá dizendo que é hora da gente pegar o bacon. A tia é tua esposa, macho. A tia. A tia da produção. Depois desse momento bolado em que tá falando pra tia finalizar, esse é o time de fora.
Se você achou que em algum momento a gente perdeu a seriedade, foi pro lado mais brincalhão, é o nosso jeitinho. Perdão, mas é o nosso jeitinho. Eu tô usando a blusa do câmera. Se não gostou, paciência. Se gostou, seja muito bem-vindo. A nossa proposta é falar sobre futebol, sempre trazendo muita informação, mas de uma maneira mais humorada, escrachada até. A gente perde o ponto. Mas a gente perde o ponto tentando. Eu sou o Bruno Quintino, este é o Pedro Aragão. Por favor, se gostou, curta, comente, se inscreva, compartilhe, dê essa chance para nós. Um trabalho muito honesto, feito por muitas mãos. Não são só esses dois apresentadores aqui com uma mente de quinta série. Tem vários produtores aqui por trás. Muito obrigado. Um beijo no coração. E simbora! Ei, faz o efeitozinho da luz, acho tão bonitinho. Por favor. Vamos com o meu Globo Esporte, ó. Que a luz vai acabando. Entendeu? A gente fica conversando amenidades, assim, caraca, que menina, legal, fez um macarrão tão gostoso ontem. Mentira, passa a receita, Ai, mulher. muito bom. Ai, bom Passa a demais. receita, mulher. Ai,